Eu sempre soube que minha vida era diferente. Cresci em um palácio onde cada canto parecia ter sido esculpido para impressionar, não para acolher. Mas foi só aos 14 anos que percebi que a perfeição ao meu redor não era um privilégio, mas uma prisão. Era como se as paredes de mármore brilhassem mais para me lembrar de onde eu nunca poderia escapar. Meu nome é Aurora Montclair, e sou a princesa herdeira de um dos reinos mais influentes da Europa moderna. Isso soa grandioso, eu sei. Mas o que ninguém vê são as regras que regem cada movimento meu. Minhas palavras são medidas, meus sorrisos, calculados. Até minha respiração às vezes parece uma atuação. Quando minha mãe morreu, tudo ficou ainda mais rígido. Eu tinha 6 anos, mas me lembro do cheiro daquelas rosas brancas no funeral, o mesmo cheiro que ainda preenche cada salão do palácio. Era um aroma doce demais, quase enjoativo, e até hoje ele me causa náuseas. Meu pai, o rei Victor, nunca chorou. Ele apenas declarou que agora tudo dependeria de mim, como se a perda dela fosse uma sombra que eu deveria carregar. A verdade é que eu nunca me encaixei no papel que queriam para mim. Meu refúgio sempre foi a pintura. No fundo de um corredor esquecido do palácio, havia uma sala onde eu podia ficar sozinha com minhas tintas e telas. Ali, as cores que eu criava eram minha única forma de expressão. Era como se, por algumas horas, eu pudesse existir além de ser a princesa Aurora. Mas até isso me foi tirado. Isso não é digno de uma futura rainha, meu pai disse quando descobriu. Suas palavras ecoaram como uma sentença. Eu era vista como um símbolo do reino, e símbolos não têm o direito de sonhar. Então veio Sebastian Alaric, o Duque. Ele era jovem, charmoso e ambicioso. E segundo meu pai, a solução perfeita para manter o prestígio da nossa família. Eu sabia o que isso significava. Um casamento arranjado, sem escolha, sem amor. Ele era tudo o que o reino esperava de mim, e eu era apenas um prêmio para ele. Na noite em que meu pai anunciou que o noivado seria oficializado em 2 semanas, eu senti o peso de cada decisão que nunca foi minha. Olhei pela janela do meu quarto, para os jardins perfeitamente simétricos, e senti uma mistura de revolta e desespero. Era ali, naquele momento, que eu sabia que não podia mais viver assim. Eu não sabia como, mas precisava fugir. Não era apenas sobre escapar do casamento ou do controle do meu pai. Era sobre descobrir quem eu era, além da máscara que me forçaram a usar. A decisão não era apenas impulsiva, era inevitável. Pela primeira vez em anos, senti algo parecido com esperança. Eu não tinha um plano. Na verdade, até aquele momento, eu nunca havia precisado planejar nada. Minha vida era organizada por outras pessoas, com agendas, protocolos e expectativas que eu deveria seguir cegamente. Mas, naquela noite, enquanto arrumava uma pequena mochila escondida no fundo do meu guarda-roupa, percebi que não havia mais volta. Com a ajuda de Isabel Harrington, minha única amiga verdadeira no meio de tantas relações superficiais, tracei um caminho incerto para a liberdade. Isabelle era filha de um embaixador, uma jovem espirituosa e destemida, que sempre criticava, com um sorriso, o quão antiquado era o sistema que governava nossas vidas. Foi ela quem me entregou um mapa, algumas roupas simples e até dinheiro. Coisas que eu nunca havia pensado que precisaria. Deixar o palácio foi mais fácil do que eu imaginava. Eu sabia que os guardas não suspeitariam de mim saindo à noite, com Isabelle, como fazíamos algumas vezes para escapar de jantares tediosos. Mas dessa vez, enquanto atravessávamos os portões em um carro discreto, meu coração batia mais forte do que nunca. O medo e a adrenalina se misturavam em mim, criando uma sensação que era ao mesmo tempo paralisante e emocionante. Quando chegamos à estação de trem, o contraste com o palácio foi quase brutal. As luzes eram fortes demais. Os sons de passos apressados e conversas abafadas ecoavam por todos os lados. O cheiro de óleo e metal das locomotivas me atingiu como uma onda, e por um momento eu me senti pequena e perdida. Mas Isabelle segurou minha mão,
apertando-a com firmeza, como se dissesse: "Você consegue." Peguei um trem noturno para uma cidade que apenas conhecia por nome nos mapas do reino. Era uma cidade movimentada, longe o suficiente para que ninguém me reconhecesse, mas ainda dentro do alcance de notícias sobre mim, caso algo desse errado. Quando o trem começou a se mover, senti uma estranha mistura de alívio e tristeza. Eu estava deixando para trás o que eu conhecia, mas, pela primeira vez, era uma escolha minha. Ao chegar, fiquei impressionada com a energia do lugar. A cidade era caótica, viva. As ruas estavam cheias de gente, mesmo à noite, e os prédios pareciam apertados uns contra os outros, como se cada espaço fosse disputado. O ar era diferente, uma mistura de fumaça e algo doce vindo de carrinhos de comida na calçada. Não, era agradável, mas também não era opressor como o cheiro das rosas brancas do palácio. Era real. Aluguei um quarto pequeno com o dinheiro que Isabelle me deu. O lugar era humilde, com móveis gastos e paredes descascadas, mas senti algo naquele momento que nunca havia sentido no palácio. Pertencimento. Aquilo era meu, ainda que apenas por enquanto. Minha nova identidade era Lila Evans. Um nome simples, comum. Eu sabia que teria que ser cautelosa, evitar a tensão. Cada decisão que eu tomava parecia um passo em direção a um desconhecido que eu ansiava por conhecer. Enquanto me deitava na cama desconfortável naquela primeira noite, olhei para o teto e me perguntei se estava pronta para o que vinha a seguir. Pela primeira vez, não havia uma resposta óbvia, e estranhamente, isso me confortava. No dia seguinte, enquanto andava pelas ruas movimentadas da cidade, eu sabia exatamente para onde estava indo. Não admitiria nem para mim mesma, mas algo, na música de Ethan e na forma como ele parecia tão confortável com quem era, me puxava de volta àquela praça. Quando cheguei, ele estava lá novamente, sentado no mesmo banco, dedilhando o violão. Desta vez, a melodia era diferente, mais animada, mas ainda assim havia algo nela que parecia carregar um pedaço de quem ele era. Ele me viu antes que eu pudesse pensar em me aproximar ou fugir. Seu sorriso foi imediato, como se estivesse esperando por mim. "Você voltou", disse ele, quase como uma constatação. Eu disse que gostava de música. Respondi, tentando soar casual. Dessa vez, não fiquei apenas para ouvi-lo tocar. Ele me convidou para sentar, e entre uma música e outra, começamos a conversar mais profundamente. Ele me contou sobre sua vida, sobre como perdeu o pai cedo e precisou abandonar a escola para trabalhar e cuidar da mãe, que agora estava doente. Apesar de tudo, ele nunca abandonou a música. "A música é a única coisa que eu tenho que é realmente minha", disse ele olhando para o violão como se fosse um velho amigo. Eu senti um nó na garganta. Ele falava sobre a música do mesmo jeito que eu sentia sobre a pintura, embora eu nunca tivesse colocado isso em palavras. Quando ele me perguntou sobre mim, hesitei. Minha história era algo que eu não podia compartilhar. Não agora. Então, dei respostas vagas, falando sobre como tinha vindo para a cidade em busca de algo diferente, algo que eu ainda não sabia o que era. Ele pareceu aceitar isso sem questionar, e por algum motivo, sua confiança me fez sentir segura. Depois de um tempo, ele perguntou com aquele sorriso curioso: "Alguma vez você já tocou?" Eu ri, balançando a cabeça. "Nunca." "Então, está na hora de aprender." Antes que eu pudesse protestar, ele colocou o violão em minhas mãos. Era um instrumento simples, gasto pelo uso, mas com uma energia que parecia quase viva. As cordas eram ásperas sob meus dedos, e o som que produzi foi tão desajeitado que comecei a rir. Ethan apenas riu junto, guiando minhas mãos para que eu pudesse dedilhar algo minimamente decente. Por alguns minutos, eu me esqueci de tudo. Esqueci quem eu era, de onde tinha vindo, e da prisão dourada de onde fugira. Naquele momento, era só eu, ele e a música. Quando o sol começou a se pôr, a luz dourada iluminou a praça de uma forma que parecia tirada de um quadro. Ethan olhou para mim e disse:
Você é boa nisso. Talvez tenha mais talento do que pensa. Eu não respondi, mas guardei aquelas palavras. Naquele dia, algo mudou. Não era apenas sobre a música ou sobre ele. Era sobre como, por um instante, eu me senti mais próxima de quem eu queria ser. Eu deveria ter previsto que o mundo real nunca seria tão simples quanto imaginei. Durante aquelas semanas, voltei à praça todos os dias. Ethan e eu nos aproximamos mais do que eu esperava, mais do que eu estava preparada para lidar. Ele continuava tocando sua música e eu me tornava parte de seu pequeno público, mas, aos poucos, passei a ser mais do que uma espectadora. Ele me mostrou como cada acorde carregava uma história, como cada música tinha um pedaço dele. Por outro lado, eu me vi dividida. Tudo o que contei a ele sobre mim era uma versão cuidadosamente editada de quem eu era. Não havia mentido, mas também não havia contado a verdade. Fui Lila, uma garota comum que estava apenas explorando o mundo. Mas ao mesmo tempo, sabia que essa fachada não poderia durar para sempre. O que eu não esperava era que a verdade viesse à tona. De forma tão abrupta. Estávamos na praça como de costume. Ethan tocava enquanto eu o ouvia, imersa na melodia. Foi então que notei algo estranho. Um homem estava parado do outro lado da praça, com uma câmera apontada na minha direção. Senti um frio subir pela espinha, mas tentei ignorar. Talvez fosse paranoia, pensei. Mas o homem não saiu de lá, e a sensação de perigo só aumentava. Está tudo bem? Ethan perguntou, percebendo minha inquietação. Acho que sim. Menti, tentando desviar o olhar. No dia seguinte, tudo desmoronou. Eu estava caminhando pela cidade quando passei por uma banca de jornal e vi minha foto estampada em uma das manchetes. Princesa Aurora Moncler, desaparecida ou escondida? Meu coração parou por um momento. A foto não deixava dúvidas. Era de mim na praça, ao lado de Ethan. Voltei para o quarto o mais rápido que pude, minha mente girando. Como eles me encontraram? Quem mais sabia? O que aconteceria agora? Mas as perguntas não ficaram sem resposta por muito tempo. Quando Ethan apareceu mais tarde naquele dia, percebi que ele também havia visto a notícia. Ele não disse nada imediatamente, mas havia algo nos olhos dele. Algo que eu não conseguia encarar. Então... Lila, ele começou, a voz baixa, mas cheia de algo que eu não queria ouvir. Tentei explicar, mas as palavras saíram erradas. Como explicar a alguém como ele, alguém que viveu uma vida real, o que significa ser alguém como eu? Como explicar a prisão dourada, as expectativas esmagadoras? Como fazer com que ele entendesse que minha fuga não era uma escolha simples, mas uma necessidade desesperada? Ele ouviu, mas o silêncio dele foi o que mais me machucou. Você não confiou em mim. Foi tudo o que disse antes de se levantar. Ele não gritou, não se exaltou, mas o peso de suas palavras foi esmagador. E então, ele foi embora. Naquele momento, percebi que fugir do palácio era fácil comparado ao que viria agora. Eu não estava apenas lutando para me encontrar, mas também para não perder a única pessoa que parecia ver algo real em mim. Eu sabia que minha fuga não seria ignorada por muito tempo. Meu pai certamente já havia acionado todos os recursos para me encontrar. Mas o que eu não esperava era que Sebastian tomasse a dianteira. Ele sempre foi o tipo de pessoa que controlava tudo ao seu redor. E agora, eu era apenas mais uma peça no jogo que ele queria vencer. Não demorou muito para que a mídia começasse a seguir meus passos. Não eram apenas as manchetes que me expunham, mas repórteres aparecendo na praça onde Ethan tocava, tirando fotos e fazendo perguntas invasivas. Eles não estavam apenas atrás de mim, estavam atrás de nós. A história de uma princesa que fugiu para viver como uma pessoa comum, que se envolveu com um músico de rua, era o tipo de escândalo que Sebastian não deixaria passar. Foi Isabelle quem me alertou primeiro. Ela conseguiu entrar em contato comigo discretamente e me contou que Sebastian estava por trás da maioria das histórias que estavam sendo publicadas. Ele tinha contratado fotógrafos para me seguir
e havia vazado informações sobre Ethan para destruir sua reputação. Ele está manipulando tudo, Aurora, disse Isabelle, sua voz carregada de preocupação. Ele quer que você volte para o palácio e está disposto a destruir o Ethan para conseguir isso. Meu coração apertou. Eu sabia que Sebastian era ambicioso, mas não imaginei que ele fosse tão cruel. A imprensa começou a pintar Ethan como um oportunista, um homem que só estava comigo por interesse. As pessoas na praça começaram a olhar para ele de maneira diferente, algumas até deixando de colocar moedas em seu chapéu. Mas não parou por aí. Ethan recebeu um telefonema de um pequeno estúdio que estava interessado em sua música. Algo que ele vinha esperando há anos. Era uma oportunidade única, e por um breve momento, ele acreditou que as coisas poderiam melhorar. Só que pouco depois, ele descobriu que o contrato foi cancelado sem explicação. Mais tarde, soubemos que Sebastian havia usado sua influência para sabotar a oportunidade. Ethan não disse nada diretamente, mas eu via a mudança nele. Ele começou a se distanciar, ficando mais calado, mais fechado. Eu tentava me aproximar, explicar o que estava acontecendo, mas ele parecia estar erguendo muros cada vez mais altos ao nosso redor. Você trouxe isso para a minha vida, Lila. Ou Aurora, ou quem quer que você seja. Ele disse finalmente, em um momento de frustração. Antes de você, minha vida era simples. Difícil, mas minha. Agora, tudo parece uma bagunça. As palavras dele cortaram mais fundo do que eu esperava. Ele tinha razão. Minha presença havia transformado a vida dele em um caos. Mas eu também sabia que Sebastian estava manipulando tudo, jogando com nossas inseguranças e fragilidades para nos afastar. Aos poucos, ficou claro que não era apenas sobre mim e Ethan. Sebastian queria me arrastar de volta ao mundo que eu havia deixado para trás, custasse o que custasse. Eu sabia que não poderia fugir para sempre. O peso do que estava acontecendo com Ethan, somado à manipulação de Sebastian, tornou impossível continuar me escondendo. Algo precisava mudar. E eu sabia que a mudança teria que começar comigo. Voltar ao palácio foi como atravessar um campo de batalha. Assim que passei pelos grandes portões de ferro, senti o frio familiar que parecia emanar das paredes de mármore. Guardas me olharam de soslaio, como se estivessem avaliando se era mesmo eu. Não pedi permissão para entrar. Apenas caminhei até a grande sala de reuniões onde sabia que encontraria meu pai. O rei Victor estava sentado à cabeceira de uma longa mesa, cercado por conselheiros. A discussão cessou assim que entrei, e todos os olhares se voltaram para mim. Por um momento, ninguém disse nada. Então, meu pai se levantou lentamente, a expressão severa e impenetrável. Você finalmente voltou, ele disse com a voz calma, mas com uma frieza cortante. Ah, eu não voltei para ficar, respondi, tentando manter minha voz firme. Estou aqui para resolver isso de uma vez por todas. Os conselheiros trocaram olhares, claramente desconfortáveis com minha presença e meu tom. Meu pai dispensou, todos com um simples gesto, e em poucos minutos estávamos sozinhos. Você causou um grande problema, Aurora. Ele continuou cruzando os braços. A imprensa está em frenesi. O nome da nossa família está sendo arrastado pela lama. E tudo por quê? Porque você decidiu que podia fugir de suas responsabilidades. Responsabilidades? Minha voz falhou por um segundo, mas me recuperei. Minhas responsabilidades nunca foram uma escolha, pai. Foram uma imposição. Minha vida inteira foi moldada por suas expectativas, e eu nunca tive uma palavra sobre isso. Você é uma princesa, Aurora. Você tem um dever. Não pode simplesmente abandoná-lo porque acha que merece algo mais. Eu não acho que mereço algo mais. Eu sei que mereço. A sala ficou em silêncio. Por um momento pensei que ele fosse gritar, mas em vez disso, ele apenas me olhou, como se estivesse vendo algo em mim pela primeira vez. E o que você acha que vai conseguir com essa revolta? Perguntou ele com desdém. Liberdade. E um pouco de dignidade, respondi. Eu não sou uma peça no seu jogo, pai. E não vou permitir que Sebastian continue usando Ethan para me manipular.
O nome de Sebastian pareceu irritá-lo, mas ele não respondeu imediatamente. Eu sabia que estava pisando em terreno perigoso, mas continuei. Se você quer que eu volte, que cumpra as suas expectativas, precisa entender uma coisa. Não vou me casar com alguém que não amo. E não vou sacrificar a felicidade de outra pessoa para satisfazer suas alianças políticas. Meu pai respirou fundo, seus olhos escuros me avaliando com cuidado. Você fala como sua mãe, disse ele finalmente, com um tom que parecia quase nostálgico. Ela também tinha essa ideia absurda de que podia mudar o mundo. Talvez porque ela acreditava que o mundo podia ser melhor. Retruquei, sentindo um nó na garganta. Ele não respondeu. Mas percebi que, pela primeira vez, ele não tinha uma resposta pronta. Algo em suas palavras revelou uma fraqueza, uma fissura na armadura impenetrável que ele sempre usava. Talvez, só talvez, ele estivesse começando a ouvir. Quando saí da sala, meu coração ainda batia acelerado, mas, pela primeira vez, senti que havia dito o que precisava ser dito. Era apenas o começo. Mas eu sabia que não estava mais lutando sozinha. As coisas entre mim e Ethan estavam cada vez mais distantes. Ele parecia ter desistido de lutar. E por mais que eu tentasse alcançá-lo, era como se houvesse um abismo crescendo entre nós. O peso das mentiras, das manipulações de Sebastian e das consequências da minha fuga finalmente estava nos esmagando. Uma noite, quando o procurei na praça, ele não estava lá. Em vez disso, encontrei Sam, seu melhor amigo, que trabalhava em um café próximo. Sam parecia preocupado, e foi ele quem me contou o que Ethan estava enfrentando. Ele está tentando te proteger, Lila, disse Sam, chamando-me pelo nome falso que todos ainda usavam. Ou Aurora, ou como você quiser ser chamada. Ele acha que ao se afastar, está tirando você do caos que ele acredita que trouxe para a sua vida. As palavras de Sam me atingiram como um soco no estômago. Era exatamente o contrário. Eu era a fonte do caos, não ele. Ethan estava sendo arrastado para um turbilhão que eu criei ao fugir do palácio. E agora, ele estava tentando carregar o peso sozinho. Encontrei Ethan naquela mesma noite, no pequeno quarto que ele dividia com a mãe. Ele estava sentado na beira da cama, com o violão nas mãos, mas não estava tocando. Quando entrei, ele me olhou por um momento e depois desviou o olhar. Não deveria estar aqui, disse ele com a voz baixa. Ethan, por favor, escuta. Não, você me escuta, Aurora. Ele interrompeu, a voz carregada de frustração. Desde que você apareceu, minha vida virou um espetáculo. Minha música não é mais sobre o que eu quero dizer. É sobre você. As pessoas não me veem mais como Ethan. Me veem como o músico que a princesa decidiu usar para escapar da sua vida perfeita. Eu fiquei em silêncio, porque sabia que ele tinha razão. Tudo o que eu tocava parecia desmoronar, e ele estava sendo arrastado para isso. Você precisa ir. Ele continuou, olhando para o violão em suas mãos. Não importa o que você diga, isso não vai mudar. Sebastian não vai parar. Seu pai não vai parar. E eu não sou forte o suficiente para lutar contra isso. Ethan, você não precisa lutar sozinho. Eu estou aqui. Você está aqui agora. Mas por quanto tempo? Ele finalmente me encarou, e havia algo nos olhos dele que eu nunca tinha visto antes. Resignação. Você pertence a um mundo que eu nunca vou alcançar. Eu queria gritar, dizer que ele estava errado, que nada disso importava. Mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Ele estava desistindo, não porque não me amava, mas porque acreditava que me amar era o sacrifício necessário para que eu pudesse encontrar a paz. Antes de sair, ele pegou o violão e começou a tocar. Era uma melodia que eu nunca tinha ouvido antes, mas que, de alguma forma, parecia familiar. Cada nota parecia carregada de algo que ele não podia dizer em palavras. Naquela noite, enquanto eu caminhava de volta ao meu quarto, ouvi as palavras dele ecoando na minha mente. Você pertence a um mundo que eu nunca vou alcançar.
Eu sabia que ele estava errado, mas também sabia que provar isso seria a luta mais difícil da minha vida. Os dias após o afastamento de Ethan foram os mais silenciosos da minha vida. Não havia música, não havia conversas que me fizessem esquecer do caos, apenas o som vazio dos meus próprios pensamentos, repetindo as últimas palavras dele como um eco incessante. Mas aquele silêncio não era um fim, era um intervalo. Algo precisava ser feito, e eu sabia que não podia desistir. Ethan havia se afastado por acreditar que estava me protegendo, mas ele não entendia que, ao fazer isso, estava apenas me afastando de quem eu queria ser. Foi Isabelle quem me deu o empurrão necessário. Ela entrou no meu quarto sem avisar, com um brilho, determinado nos olhos e um envelope nas mãos. "Você não vai acreditar no que descobri", disse ela, entregando-me o envelope. Dentro havia papéis, contratos e mensagens trocadas entre Sebastian e diversos estúdios de música. Ele não apenas havia sabotado Ethan, mas também estava manipulando as narrativas da imprensa, garantindo que Ethan fosse visto como um aproveitador. "Ele não está só tentando te trazer de volta", continuou Isabelle. "Ele está destruindo Ethan porque sabe que isso vai quebrar você também." Segurar aquelas provas em mãos fez algo dentro de mim mudar. Eu sabia que não poderia derrotar Sebastian sozinha, mas também sabia que havia pessoas ao meu lado. Sam, que sempre esteve lá para Ethan, foi o primeiro a oferecer ajuda. Ele tinha contatos com pequenos jornalistas independentes que poderiam expor a manipulação de Sebastian. Juntos, nós traçamos um plano. Isabelle cuidaria de entregar as provas a repórteres confiáveis. Sam enfrentaria Sebastian diretamente, não para vencê-lo, mas para distraí-lo enquanto nossas informações começavam a ser divulgadas. E eu? Eu enfrentaria o maior desafio de todos: convencer Ethan a acreditar em nós novamente. Quando fui até ele, estava nervosa. Ele me olhou com a mesma expressão cansada de antes, mas havia algo diferente desta vez. Talvez fosse a insistência nos meus olhos ou a determinação na minha voz. "Eu sei que você acha que está me protegendo, Ethan, mas o que você não entende é que você é a única coisa que me faz querer lutar." Ele ficou em silêncio, como se estivesse processando minhas palavras. Então, eu lhe entreguei uma cópia das provas contra Sebastian. "Isso não é só sobre mim", continuei. "É sobre você também. Ele quer destruir você porque sabe que você é forte o suficiente para estar ao meu lado. E eu não vou deixar que ele vença." Por um momento, achei que ele fosse recusar. Mas então, ele respirou fundo e disse: "E o que você vai fazer?" "O que nós vamos fazer?", corrigi, sorrindo pela primeira vez em dias. Foi ali, naquele momento, que tudo mudou. Ethan e eu nos unimos com Isabelle, Sam e outros aliados inesperados para enfrentar Sebastian. Começamos pequenos, mas nossas ações logo começaram a chamar atenção. As verdades sobre as manipulações de Sebastian começaram a vir à tona, e pela primeira vez, ele estava no centro de um escândalo, não eu. Enquanto caminhávamos juntos após um dos eventos beneficentes que Ethan havia organizado, ele segurou minha mão e disse: "Talvez você tenha razão. Talvez seja a hora de lutar." Eu sabia que ainda havia muito pela frente, mas, naquele momento, senti que estávamos exatamente onde precisávamos estar. Juntos. O dia do grande evento chegou. Era uma iniciativa beneficente organizada por Ethan, com a ajuda de Isabelle, Sam e outros músicos locais. O objetivo era arrecadar fundos para crianças carentes, mas para mim, significava muito mais. Era a chance de Ethan mostrar quem ele realmente era, longe das manipulações e mentiras que Sebastian havia espalhado. A praça estava cheia, vibrando, com energia. Pessoas de todas as classes sociais estavam presentes, unidas pela música e pela causa. O palco era simples, mas carregava um simbolismo poderoso. Quando Ethan subiu ao palco, senti meu coração acelerar. Ele não era apenas o músico que eu conhecia. Ele era um homem que havia encontrado sua força, que estava disposto a lutar
pelo que acreditava, por nós. Esta música é para alguém que me ensinou que não importa quão longe você se sinta de si mesmo, o amor sempre pode te trazer de volta, disse ele ao microfone, antes de começar a tocar. As notas encheram o ar, cada acorde carregado de emoção. Era a música que ele compôs durante o nosso tempo afastados, mas agora era diferente. Não era apenas sobre dor, mas sobre esperança, sobre recomeços. O público ficou em silêncio, absorvendo cada palavra, cada melodia. E quando a última nota ecoou pela praça, a multidão explodiu em aplausos. Mas, para mim, o som mais importante foi o da minha própria respiração, lenta e profunda, como se eu estivesse finalmente em paz. No final do evento, algo surpreendente aconteceu. O rei Victor apareceu, discretamente, sem guardas ou pompa. Ele observou de longe, mas seus olhos encontraram os meus. Não disse nada, mas o simples fato de estar ali foi o suficiente para me fazer acreditar que ele de alguma forma começava a entender. Sebastian, por sua vez, enfrentava as consequências de suas ações. As provas de suas manipulações estavam espalhadas pela mídia, e seu nome havia se tornado sinônimo de escândalo. Pela primeira vez, ele não tinha mais poder sobre mim, sobre Ethan ou sobre nossa história. Enquanto a noite caía e a praça se esvaziava, Ethan e eu caminhamos juntos pelo centro da cidade. Ele segurou minha mão e, naquele momento, não importava mais de onde viemos ou os desafios que enfrentamos. Nós havíamos encontrado um no outro o que mais precisávamos: liberdade e amor. E assim, nosso caminho começava novamente, não como uma princesa e um músico, mas como duas pessoas decididas a criar algo novo juntas. E lembre-se, o amor nunca fica longe, ele sempre encontra o caminho de volta.